Olá, meu nome é Saulo, eu tenho 17 anos e moro sozinho numa casa grande e antiga no meio da floresta. Era a casa dos meus pais, mas eles adoeceram. Não estão mais aqui. A casa é aconchegante de um jeito estranho, como se tentasse esconder tudo o que aconteceu entre essas paredes. Não é fácil viver aqui sozinho, mas o mercado próximo me ajuda a sobreviver. As pessoas de lá são gentis comigo, talvez gentis até demais. Acho que é pena. Um garoto sozinho, sem dinheiro, vasculhando lixo para achar o que comer. Às vezes eles me dão comida, mas nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente porque não é só para mim. O monstro debaixo da minha cama sente fome. Ele sempre sente fome. E se eu não alimentar ele, eu não sei o que pode acontecer. Não sei até onde ele pode ir. Eles não podem desconfiar, eles não podem saber que parte dessa comida não é pra mim. Eu deveria explicar primeiramente por que eu tô gravando tudo isso. É porque eu tenho medo de enlouquecer. Eu preciso falar, deixar registrado. As noites aqui, elas não são normais. Eu tenho tido sonhos. Não, sonhos não, pesadelos. Todas as noites. Eu vejo a criatura saindo debaixo da minha cama e ela mata os meus pais. Eu lembro bem deles. Minha mãe era gentil, sempre me ensinava coisas bonitas como tricotar ou desenhar. Meu pai era o oposto, um cara prático, sabia tudo sobre motores, me ensinava o básico sobre carros e ele era o melhor mecânico da cidade. Mas tudo mudou quando eles adoeceram. Meu pai começou a gritar muito. Às vezes ele batia na minha mãe. Dormiam separados e teve noites que ele nem dormia aqui. Eu tentei ajudar, eu tentei achar uma cura, mas nada funcionava. Então eles morreram. Não quero que isso fique muito pesado, eu só precisava desabafar um pouco. Hoje foi um dia difícil. Voltei do mercado não faz muito tempo. Tive sorte. Eles tinham carne estragada, mas não quiseram me dar. Não queriam que eu comesse alguma coisa podre. Acabaram me dando um pouco de carne boa, mas foi bem pouco, muito pouco. Então eu esperei eles se distraírem com alguma outra coisa pra eu ir até a lixeira. Peguei o que eu pude, não foi pouco, mesmo estando podre. O cheiro ficou impregnado nas minhas roupas. A carne boa, essa fica comigo. A carne podre é pro monstro. Ele não reclama, só come. Eu já alimentei ele várias vezes. Ele nunca reclama. Mas agora, depois de já ter alimentado, eu vou me deitar. A noite chegou e eu só posso esperar que ela acabe rápido. Às vezes eu penso que talvez, só talvez, ele vá embora. Talvez ele ache alguém melhor do que eu, alguém com mais comida, mais dinheiro. Outra vez ele só se canse e me mate. Mas até lá, eu alimento ele, adiando o inevitável. Dia 2. Mais um dia. E o monstro ainda tá faminto. Parece que ele come cada vez mais. Se continuar assim, sou eu quem vai morrer de fome antes dele se dar por satisfeito. Tive outro pesadelo essa noite. Dessa vez era minha mãe. Ela tava ajoelhada no chão, sangrando, os olhos fixos em mim. Ela dizia pra nunca abrir a porta do porão, nunca chegar perto do porão, nunca deixar ninguém ir até lá, nunca. Eu podia sentir o cheiro metálico do sangue dela, mesmo estando em um sonho. Era tão real, tão sufocante. Quando eu acordei, eu tava com as mãos tremendo, meu coração tava disparado.
Não sei se foi só um sonho, mas jurava que podia ouvir passos vindo de lá de baixo, como se alguém ou algo tivesse se movendo no porão. Me forcei a ignorar. Deve ser coisa da minha cabeça. É, com certeza minha cabeça pregando peças em mim. Não que isso seja um problema. Na verdade é, mas eu jamais faria isso. Aquele lugar é o pior dessa casa. Não tem luz, é escuro, úmido, vazio. Além disso, eu nem tenho a chave, nem sei onde ela tá. Não há nenhum motivo para visitar o porão. Enfim, hoje foi um dia diferente. Vamos ter vizinhos novos. Compraram uma casa não muito longe daqui. Achei que seria educado dar as boas-vindas. Pensei em levar algo, só que eu só tinha uma fatia de pão. Achei que seria um gesto gentil. Esperava que eles gostassem, mas não foi bem assim. Eles foram horríveis. Riram da minha cara quando eu entreguei o pão. Jogaram fora como se fosse lixo. Disseram que era algum tipo de piada, que eu tava fedendo. Um deles até tentou me dar uma bronca como se eu fosse o errado na história ali. Tudo que eu fiz foi bater na porta vestido como sempre e oferecer a única coisa que eu tinha, a única fatia de pão que eu consegui encontrar em casa. Talvez eles estejam tão acostumados a ter tudo que se esqueceram como é lutar por um pedaço de comida. Uma garota que parecia a filha deles estava na janela. Só ficou observando e não disse nada. Já chega. Chega de tentar interagir com pessoas por hoje. Não vale a pena. Vou alimentar o monstro e tentar dormir. Amanhã volto ao mercado para ver se encontro algo que não vão usar. Ou que vão jogar fora. Qualquer coisa serve. Dia 3. Muita coisa aconteceu hoje. Para começar, fui ao mercado procurar o que fosse comer. Vasculhei essa lata de lixo e perguntei para as pessoas se tinham alguma coisa que não precisavam mais. Por sorte, eu consegui mais do que o normal, mas nada de carne dessa vez. Amanda, uma das senhoras que sempre fica contando fofoca perto do mercado, disse que os novos moradores estavam me procurando. Parece que não sabiam da minha situação. Quando descobriram, ficaram arrependidos. Achei estranho, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco curioso. Seria possível que aquelas pessoas horríveis tivessem de repente um pingo de compaixão? Amanda parecia sincera, mas ainda assim mantive um pé atrás. Não sei se confio neles. Voltei para casa e lá eu ouvi ela, a filha dos novos moradores. Nem me preocupei em saber o nome deles antes. Ela estava na frente de casa. Parecia gentil, bem diferente dos pais. Por isso que eu convidei ela para entrar. Quando ela entrou, ficou espantada com o estado da casa. Os quadros rasgados, tudo estava uma bagunça ali. Depois que meus pais morreram, eu surtei. Eu quebrei tudo. Não sei o que deu em mim naquele momento, mas ela comentou sobre o cheiro. Eu já estava ali há tanto tempo que nem ligava mais. Levei ela para a sala de estar. E lá nós conversamos um pouco. Ela me contou sobre a vida dela. O pai estava sempre viajando por negócios, indo de cidade em cidade para divulgar sua empresa. Pelo que disse, ele ganha muito bem, o suficiente para que ela e a mãe não precisassem trabalhar. Tudo o que faziam era ajudar o pai quando necessário. Então, ela fez algo inesperado. Se ofereceu para ser minha amiga. Disse que poderia vir me ajudar a arrumar a casa. Não poderia me dar comida, já que o dinheiro era do pai. E ele não permitia esse tipo de coisa. Parecia ser um cara bem frio, do tipo que não faz caridade. Ela me contou algumas histórias de cidades que ela já morou. Confesso que senti uma pontada de inveja. Queria ser como ela, ter aquela vida.
ter pais que me amassem, sabe? Que me dessem tudo o que eu quisesse. Esse era o meu maior desejo. Por um momento, enquanto ela falava sobre as viagens, festas e presentes, me perguntei como que seria ter aquela vida. Como seria estar no lugar dela se as coisas fossem diferentes? Mas ao olhar para a sala escura, empoeirada onde estávamos, a realidade voltou com força. Eu sabia que jamais teria o que ela tinha. O dia passou e logo ela foi embora. Ela retornou para sua casa e eu fiquei na minha. Preparei a comida do monstro e, como sempre, fui dormir. Mas antes de pegar no sono, uma coisa me incomodou. Não era exatamente inveja, nem raiva. Era um vazio, como se algo tivesse faltando. Algo que nem mesmo as histórias poderiam preencher. E no fundo eu senti medo. Dia 4. Ela voltou. Fiquei tão feliz. Depois de ontem, achei que nunca mais viria ela por aqui. Dessa vez, trouxe vários equipamentos de limpeza. Como ela já tinha dito, queria ser minha amiga e me ajudar a arrumar a casa até o dia que tivesse que ir embora. Disse que poderíamos manter contato à distância. Isso é claro se eu tivesse um celular. Nem sei como funciona. Pai nunca me deixou ter um, mas pelo menos deixei anotado em algum lugar o número dela, caso um dia precise ou consiga. Primeiramente, limpamos a sala, o lugar com o pior cheiro. Ficamos horas ali jogando todo tipo de fragrância, mas o cheiro ruim parecia vir do porão. Como não temos a chave, nem cogitamos em abrir. Mesmo se tivéssemos a chave, aquele é o pior lugar de todos. Depois disso, limpamos a cozinha, o banheiro e... Não, meu quarto não. Disse pra ela que meu quarto era muito particular, que não poderia deixar ela entrar de jeito nenhum. Mesmo com as insistências, eu não cedi. Ela ficou visivelmente chateada, mas foi pro bem dela. Não sei explicar, mas meu quarto carrega uma energia estranha e pesada, como se ainda guardasse pedaços do que aconteceu no passado. Às vezes acho que se alguém visse aquilo, poderia sentir tudo que eu senti, e isso seria insuportável. Depois que terminamos a limpeza, conversamos um pouco. Foi quando ouvimos o pai dela gritando do lado de fora. Ele estava visivelmente enfurecido, chamando ela para ir até ele. Já presenciei cenas como essa antes. Meu pai sofria com a mesma doença. Minha mãe sofreu muito por causa disso. Ele não estragaria aquele momento. Eu não podia deixar. Eu tentei impedir ela de sair, eu fiquei falando que seria melhor ficar dentro de casa, que poderíamos dar um jeito nele. Disse que ele não ia conseguir entrar sem a chave, que talvez pudéssemos até mesmo nos esconder por ali. Mas ela foi. Eu vi no momento que ele bateu na cara dela. Depois entraram naquele carro velho e foram embora. Hoje eu não posso fazer nada. Já tá tarde. Mas amanhã é outro dia. Dia 5. Eu já pensei em tudo. Não consegui dormir quase nada essa noite. Meus olhos não conseguiam se fechar e meu sono não vinha. E quando veio, eu sonhei. Eu sonhei com meu pai pegando a faca pra minha mãe. Eu sonhei com os gritos de agonia. Eu sonhei com sangue. Eu sonhei com um monstro saindo debaixo da minha cama. Sua pele parecia feita de sombras líquidas e seus olhos
Seus olhos estavam vazios, queimava em um brilho frio e gélido. O ar ao redor ficou pesado e sufocante, enquanto ele rastejava em minha direção. Meu corpo congelou. Eu não consegui me mexer. Minha respiração não vinha e foi assim que acordei, suando com a garganta seca. E eu fui para casa dela. E do lado de fora consegui ver ela no seu quarto. As janelas estavam quase que todas abertas e seus pais estavam assistindo TV na sala. Eu aproveitei e fui direto para a cozinha sem ninguém perceber e coloquei uma coisinha especial na comida deles, algo que os fará ficar bonzinhos bem rápido. Eu dei a cura. Só assim poderiam viver felizes. Não havia outra opção. Algo precisava ser feito. Eles prendiam, eles sufocavam seu brilho. Encontrei a solução perfeita, a cura. Apenas algumas gotas e toda aquela maldade seria levada. Eles ficariam bonzinhos, finalmente incapazes de machucar Melissa ou a nós. Era a minha única saída, minha única chance de tê-la pra mim. E depois disso, eu fui até o exterior, bater na janela do quarto dela. Ela ficou bem surpresa em me ver ali e pedi pra ela fugir comigo. Ela disse que os pais dela não poderiam me ver ali, que eu era uma péssima influência, que não era o tipo de garota que andava com caras tipo eu. Obviamente insisti para termos pelo menos uma despedida. Acho que por ver que eu tava realmente querendo fazer aquilo, ela aceitou, já que eu havia prometido que ia ser a última vez. Fomos passear pelo parque, perto de casa. Contei pra ela como minha mãe sempre me balançava e como sempre me observava no escorrega. Contei como meu pai sempre sentava na cabana, que ficava mais à frente, e sempre bebia, bebia e bebia. Muitas vezes até encher a cara, passar mal. Muitas vezes ele batia na minha mãe. Contei que minha mãe uma vez tinha feito um desenho desse lugar. Ela me desenhou aqui e de como eu tinha guardado memórias muito especiais nesse lugar. Ela pareceu ficar com pena de mim, mas não a culpo por isso. Já tô acostumado com esse tipo de reação. Depois disso, fomos para casa. Ficamos lá até ela receber uma ligação. Nesse momento, já estava escurecendo. Foi uma ligação dizendo que os pais dela estavam mortos, bem provavelmente. Eu fui acalmar ela, mas aparentemente ela não parecia mais tão calma. Ela tentou sair pela porta da frente, mas eu havia trancado. Ela estava desesperada pedindo para mim tirar ela dali, mas eu não entendi por que ela queria sair dali. Não éramos amigos. Ela tinha prometido que me ajudaria até os pais dela saírem da cidade, coisa que jamais aconteceria. E eu falei pra ela que seus pais apenas estavam atrapalhando, que era um estorvo pra ela. Eles a machucaram. Eu não podia, ela não merecia isso e por isso ela saiu correndo. Ela foi direto pra cozinha pegar uma de minhas facas. Ela apontou pra mim e ela me ameaçou. Ela tremia enquanto segurava a faca, seus olhos arregalados, a voz trêmula, e ela pedia para me deixar que ela fosse embora.
Mas por que ela faria isso? Eu só queria ajudar ela, eu só queria libertar ela. Meu peito queimava. Como ela podia me tratar assim depois de tudo? Como ela pôde? A única pessoa que eu deixei entrar na minha casa, a única pessoa que eu permiti me abrir pra ela e ainda sou tratado assim. Eu comecei a pegar todo tipo de coisa que encontrei e arremessar na direção dela com ódio e raiva por ter me traído naquele momento, por ter traído a minha confiança. E ela foi disparada pro meu quarto. Ela se trancou lá e eu comecei a chutar a porta. Cada chute fazia a madeira rachar, enquanto minha mente girava. Ela não pode fugir de mim, ela não podia me trair. Quando finalmente entrei, ela tava lá encolhida naquele canto com os olhos cheios de terror. Eu hesitei por um momento, mas então eu senti o ar gelado, o cheiro de algo apodrecendo. Ele tava ali atrás dela na escuridão, espreitando, como sempre faz. O monstro queria ela. Ele me chamou e eu não podia deixá-lo esperando. Ele percebeu que ela estava ali. Ele queria ela no mesmo instante, para todo sempre. E aí então, algo aconteceu. Ela estava sangrando. Em um instante, todo aquele sangue estava escorrendo pelo meu corpo, meu braço. A barriga dela já estava completamente aberta, mas eu não conseguia parar de olhar, eu não conseguia parar, eu não conseguia sair dali, até que eu olho para debaixo da cama. E o que tinha lá? O que tinha lá era um espelho. O espelho debaixo da cama mostrava a coisa que eu não queria encarar. Meu rosto distorcido, os olhos consumidos pelo mesmo vazio que eu via no monstro. Ao lado, a chave reluzia, como se fosse um convite, ou talvez uma sentença. Peguei a Melissa nos braços, ela estava tão leve, tão frágil. Enquanto eu levava ela pro porão, cada passo parecia mais pesado. E lá estavam eles, meu pai, minha mãe e agora ela, todos juntos. Não era isso que eu queria? Talvez do mesmo jeito de antes, todo igual. As coisas se repetiram novamente. Não vamos poder ficar juntos para sempre? Você aparentemente estava certa. Você acabou indo mesmo com seus pais, não é? E eu tenho que voltar a alimentar o monstro debaixo da minha cama, antes que ele me devore por completo. Dia 6, eu posso ouvir eles. Passos pesados esmagando o cascalho lá fora, vozes abafadas, olhos sussurradas. Eles sabem de tudo. Meu coração tá batendo tão forte que parece ecoar pela casa. Eu tento respirar, mas o ar é pesado. Eu não sei o que isso significa. Esse é meu fim. Eu tô pegando a chave aqui pra ir pro porão. Eu tô descendo as escadas aqui, que tô rangendo muito. Cada passo me afunda mais nessa escuridão. O ar aqui é diferente, é denso, é úmido, um cheiro ácido de podridão que gruda na pele. O porão sempre foi um lugar que eu evitava. Mas agora ele me chama, como se soubesse que eu não tenho mais pra onde fugir. Esse é o fim da linha, eles vão me encontrar por lá. Eu tô adentrando. E esse lugar é tão frio e escuro que eu percebo o odor daqui. Eu acho que só me resta uma coisa depois disso tudo. Juntar a eles. Sabe, aquela fatia de pão que foi uma hora rejeitada. Espero que ela me traga cura para esse sentimento. Eu sempre fui a fatia rejeitada. Me deixaram de lado. Eu fui esquecido, mas agora talvez ela me salve.
Eu peguei a cura e talvez agora eu que precise dessa cura. A rejeição é apenas o início de algo maior, certo? Talvez o monstro debaixo da cama tivesse certo. Talvez ele fosse minha única constante, a única coisa que nunca me abandonou. Eu vou ter que me deitar nesse chão gelado entre eles. Minha mãe, meu pai, a Melissa. Seus corpos não se movem mais, estão gelados, estão tão frios. Eu nunca senti eles assim antes. Eu me. Eu sinto. Eu sinto a presença deles aqui, como se estivessem me esperando o tempo todo. Como se soubessem que eu fosse o próximo. Eu fecho os meus olhos e sinto o frio já se espalhando, subindo pelos meus braços, pelo meu peito. É isso, não tem mais nada. Finalmente ficaremos juntos para sempre. Esse é o fim. É, agora o adeus é para vocês.